Chegamos à mensagem 42, por título, Ser fiel até a morte, que tem por leitura bíblica Apocalipse 2, versículo 10. Estou fazendo uma sequência de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que estão nos capítulos 2 e 3, mas não com a intenção de fazer meramente um estudo bíblico dessas igrejas, porque muitos estudos bíblicos já foram feitos no passado e nós já ganhamos muito com relação a esses estudos. Mas a minha intenção, queridos irmãos, é nós verificarmos a história dessas igrejas, que é a nossa história, e a profecia dessas igrejas, que é a nossa igreja, nós estamos no período final desse período, desse tempo, e nós, mais ainda, fala diretamente a nós, e graças a Deus nós chegamos a um ponto muito gostoso, a igreja, nós estamos já vivendo os momentos maravilhosos da consolidação da igreja em Filadélfia. Nós possuímos pouca força, mas o Senhor que aparece para a igreja em Filadélfia é uma igreja que tem a chave de Davi, que abre a porta do reino e ninguém pode fechar. Então, a igreja em Filadélfia está totalmente relacionada com o reino, tá? E essa igreja em Filadélfia não é uma igreja grande, numerosa, poderosa, financeiramente, poderosa politicamente. Não é uma igreja que tem pouca força. Mas é uma igreja que nunca negou o nome do Senhor, é uma igreja que guarda a palavra do Senhor, é uma igreja que continua até hoje invocando esse nome maravilhoso todos os dias. E em todos os lugares nós invocamos o nome do Senhor, porque o invocar é a nossa respiração de vida, não é meramente um rito religioso. Graças a Deus faz parte do nosso viver. E também a palavra profética, graças a Deus, tem nos dado direção, tem nos alimentado e também tem nos feito não nos desviarmos da linha central da economia de Deus. Graças a Deus temos guardado o nome do Senhor, e a essa igreja Deus prometeu livrar da grande tribulação que haverá de vir, assolar o mundo inteiro. E também a essa igreja que Deus fala: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, pela misericórdia do Senhor, hoje de manhã orando com os irmãos, eu falei isso para os irmãos, eu me sinto privilegiado por viver nessa época em que a igreja em Filadélfia apareceu, A igreja em Filadélfia finalmente está se consolidando para poder fazer a obra do Senhor, para concluir o que falta ainda para fazer. Portanto, ao estudo dessas 7 igrejas visa o quê? Visa, primeiramente, ganharmos luz para as estratégias de Satanás para degradar a igreja. Nós não queremos retroceder, nós queremos ir para frente,
Nós queremos que a igreja seja edificada, que é o sonho de Jesus. Jesus disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela, contra a igreja edificada. Então, irmãos, esse é o sonho de Cristo, edificar a sua igreja, e nós queremos concretizar esse sonho. Por isso, não queremos voltar para trás, ouvindo, palavra de Satanás para nos distrair. Então, o estudo dessas 7 igrejas é para nós vermos os pontos positivos, para nós seguirmos, edificando a igreja, espalhando o evangelho, e os pontos negativos visa servir-nos de exemplo, espelho, para não cairmos nessa armadilha de Satanás. Não queremos que o mistério da iniquidade que opera já na sociedade opere na igreja. Nós não queremos, certo? Nós queremos que o Senhor tenha todas as condições, usando a igreja em Filadélfia, para terminar, concluir a sua obra. Então, é com essa intenção que nós estamos entrando, nessas igrejas. Eu falei já na igreja, falei da igreja em Éfeso, e mostrei para os irmãos que Éfeso significa desejável, e eu mostrei para os irmãos que a minha intenção era estudar, usar esse termo para mostrar aos irmãos o quanto a igreja é desejável para Cristo, o quanto o homem é importante para Deus. O homem simplesmente é o centro da economia de Deus. Então Deus ama o homem, Ele criou o homem de uma maneira totalmente diferente, com o seu próprio sopro. Ele formou o espírito do homem, e a alma do homem foi formada dessa forma, e Deus então tem no homem a realização do seu sonho, a realização do seu propósito. Por isso, irmãos, o homem é tão importante, e não só isso, nós temos também enxergar que Deus quer uma esposa para seu filho, assim como Abraão queria uma esposa para o seu filho Isaque, e mandou buscar, não na terra onde ele estava, não é nos animais que Deus pediu para Adão dar nomes. Nenhum desses animais servia de auxiliadora para Adão, tinha de fazer Adão adormecer e do seu lado, tirar uma costela, e Deus precisou ainda fazer um processo de edificação, de construção, para terminar essa mulher Eva. Quando ela foi apresentada para Adão, Adão acordou e disse: esta afinal é carne da minha carne, osso do meu osso, ser-lhe-á chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então, queridos irmãos, a igreja surgiu quando Deus fez Cristo morrer na cruz. Adão adormeceu e Cristo morreu na cruz. E na sua morte da cruz, um soldado lhe abriu, saiu sangue e água. Sangue para Deus nos resgatar dos nossos pecados. Nós estávamos totalmente perdidos para Deus, mas o Filho de Deus veio aqui na terra, se fez um homem, morreu em obediência ao Pai, e do seu lado fluiu sangue para a nossa redenção. Tem aquele que crê em Jesus, não é isso? Aquele que crê em seu nome, os seus pecados são perdoados quando nós os confessamos, e nós ganhamos a vida de Deus. Então do seu lado saiu sangue e também água, e água é a vida eterna de Deus, que fluiu do seu lado para dentro de todo aquele que o receber. João capítulo 1, versículo 12, como diz? E a todos, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, essa vida fluiu,
quem recebeu o Filho de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, como nós conseguimos receber essa vida que saiu do lado de Jesus na cruz? É recebendo a Jesus. E como posso receber a Jesus, queridos irmãos? É crer no nome de Jesus. Por isso Romanos 10 fala, né, com o coração, né, nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a nossa boca nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, e nós somos salvos, porque nós recebemos o Filho de Deus, e a vida do Filho de Deus entrou em nós e nos fez filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, porque recebemos a vida do Filho de Deus. E não só isso, a partir de então, Deus, né, Cristo começa a edificar a sua igreja. 1 Pedro 2 fala que essas pessoas que receberam a vida do Filho de Deus, a vida eterna de Deus, essas pessoas se tornaram pedras vivas, sendo edificadas sobre a pedra viva, que é Cristo, aquela pedra angular que os construtores judeus rejeitaram, mas para Deus essa pedra se tornou a pedra angular para a edificação da igreja. Aleluia! E nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados sobre ele. Então Deus ama a igreja, Cristo ama a igreja, Cristo a si mesmo se entregou por ela, Cristo fez e faz de tudo pela igreja. Irmãos, vejam como o Senhor ama a igreja. Por isso que a igreja é desejável. Não só desejável, é desejada. Só que o Senhor tem saudades daquela noiva, né, simples, com tempo na vida da igreja. A igreja se tornou um pouco complexa, né? Os cargos na igreja começam a mexer com a nossa cabeça, a fama, a ambição, não é isso? A glória dos homens, né? Uma coisa e outra começam a tomar conta de nós, irmão. Aí nós envelhecemos, nós perdemos aquele amor simples, puro, né? de uma jovem que ama o seu noivo. Irmãos, nós precisamos restaurar esse primeiro amor. Não podemos abandonar o primeiro amor, exercitando o Espírito, porque esse primeiro amor está no Espírito. Então, queridos irmãos, graças ao Senhor, o Senhor está nos restaurando. E aí, então, como o Senhor consegue restaurar a igreja em Éfeso, que estava a ponto do Senhor remover o seu candeeiro? Quer dizer, ele perdeu o sentido quando a igreja perde a realidade. Quando a igreja busca outras coisas além de Cristo, da pureza de Cristo, perde o testemunho, perde o sentido de ser da igreja, não é isso? Então, o Senhor estava a ponto de tirar-lhe o candelabro, mas graças a Deus, irmãos, tem uma solução. Qual é a solução? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, pela misericórdia do Senhor, irmãos, é outra coisa que eu louvo ao Senhor, ter nascido nesta época, porque com a igreja em Filadélfia, né, segundo Andrew Miller, no seu livro História da Igreja, ele diz, nessa igreja foi destrancada a palavra profética. A palavra profética ficou trancada, desde a época dos apóstolos, que terminou com João, e depois, a partir do segundo século, não se ouvia mais uma pregação como de Pedro, no começo, uma pregação como de Paulo, né? Uma revelação tremenda sobre a economia de Deus, e a pregação reparadora que estão nos escritos de João, não é isso? E depois disso, não se ouviu mais falar da palavra profética. São 19 séculos, e o Senhor, irmãos, está restaurando. No nosso meio, o Senhor voltou a falar palavra profética no nosso meio,
E como você sabe que essa palavra é a palavra profética, é a palavra de Deus? É quando ela é confirmada. Quando é uma palavra que vem de Deus, o próprio Deus confirma e a palavra executa a obra de Deus. Então é isso que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. Eu estou muito contente por estar vivendo nesta época, né? Então nós vamos valorizar o falar do Espírito e ouvir o que o Espírito tem a dizer, né, às igrejas. Aí entramos na igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, a palavra esmirna grega significa mirra. E a mirra, irmãos, é uma especiaria usada naquele tempo no Oriente Médio, na região de Mediterrâneo, né? E ali a mirra era uma especiaria cara, né? que era produzida de uma árvore, né? Semana passada eu já falei, produzida pela camífora, né? Usada como um remédio natural para passar nos ferimentos, porque tem um efeito antisséptico e também efeito anti-inflamatório. E também era uma especiaria aromática usada na preparação dos mortos, e principalmente dos ricos, de gente importante, porque os pobres não têm condições de, né, usar essa especiaria, porque a especiaria exige muita quantidade. Mas na morte de Cristo, aleluia, por isso nós podemos ser pobres, mas somos ricos em tudo. Jesus não tinha posse material nenhuma, não é isso? Mas quando ele morreu o quê? No túmulo do rico e foi tratado como rico, não é isso? Então, não importa, né, a igreja em Esmirna, na palavra fala, tu és pobre, mas irmão, nós somos pobres, mas somos ricos também, né? Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu estava brincando aqui hoje de manhã, vindo para cá, o irmão Ezra tem um chofé, né? Eu estou brincando com César, você também conseguiu um chofé, só eu não tenho um chofé, né? Então, só que todo lugar que eu vou tem chofé, né? Hein, Ami? Eu vou lá para o Conde Sul, para o Foz do Iguaçu, eu tenho até um carro, né? Um carro da obra, que se chama, né? E tem um irmão o irmão Otacílio, gentilmente me leva para cima e para baixo. Irmão, podemos ser pobres, mas somos muito ricos, né? Podemos ter abandonado a família, irmãos, em coisas, deixamos as coisas, mas ganhamos tantos irmãos e uma família tão grande, não é isso? Todo canto que a gente vai, nós temos estrutura de hospedagem, temos estrutura de cuidado, é ou não é? Graças a Deus, irmão, nós somos ricos. Somos ou não somos ricos? Aleluia. Então o Nicodemos preparou para a morte de Jesus 100 libras, 34 quilos, de uma mistura de mirra e aloés, e era uma especiaria cara, né, usado para o seu sepultamento. Isso está em João 19, 39. E a mirra era, né, usado como em ferimento, sofrimento, na morte. Isso significa que a igreja em Esmirna havia profecia, a profecia estava dizendo que ela iria passar por grandes sofrimentos, era uma igreja de sofrimento e aconteceria muitas mortes nesse período, são desde a metade do século I até a primeira metade do século IV, tá? Então quase 300 anos de perseguição, 300 anos de sofrimento e martírio. E lembrar só, né, eu não quero gastar muito tempo nisso, mas assim, lembrar só que essa mirra não é meramente uma doutrina para nós. Essa mirra é a primeira especiaria aromática a compor o óleo composto da unção em Êxodo 30. Então, esse óleo composto da unção, queridos irmãos, é o Espírito de Deus que foi adicionado a ele as experiências da morte e ressurreição de Cristo. E hoje se tornou o Espírito. E hoje ainda se tornou 7 Espíritos. Então, nesse Espírito, irmãos, a primeira especiaria para ajudar a nós, seres humanos, irmãos, é a morte. É a mirra usada na morte. Você vai dizer, mas por que a morte? Irmão, nosso velho homem ainda
está tão vivo às vezes, a nossa carne às vezes está tão ativa, e muitas vezes, né, os antigos usavam um caminho errado e tentavam usar de rigor, né, ascético para se controlar os seus desejos sexuais, a sua lascívia, né? Não faça isso, não manuseis aquilo, né? Irmãos, mas tudo isso não tem poder contra a sensualidade. Que fazer, irmãos, para a gente mortificar os feitos desse corpo carnal? Que fazer? Graças a Deus, irmãos, na morte de Cristo, e esse elemento da morte de Cristo representado pela mirra está no óleo composto da unção, está no Espírito que você recebeu, está no Espírito que vem te ajudar quando você invoca o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, o Espírito atua em você. O seu primeiro elemento é a mirra. Ele mortifica os feitos da carne. Aí sim funciona. Aí sim funciona. Tá bom, irmãos? Graças a Deus. Então, tudo isso, né, é para a igreja em Esmirna. Eu não tenho tempo de falar muito mais do que isso. Bom, hoje eu pretendo entrar a segunda semana, ainda falando sobre Esmirna. E nessa segunda semana, irmãos, eu pretendo dar um pouquinho de contexto histórico para vocês. Tá bom ou não? Então, o contexto histórico sempre vai nos ajudar a compreender a situação da época, e assim você absorve melhor a palavra, certo? Não tenho intenção de dar uma aula de história, mas é só para vocês entenderem, e não tenho como, né, precisaria de um curso inteiro para falar dos 300 anos da história da perseguição da igreja em Esmirna. Não tenho como fazer isso, mas eu pretendo falar só os primeiros imperadores, a perseguição dos primeiros imperadores e tudo ainda relacionado enquanto João vivia, tá? Então, vamos ver, só para vocês poderem entender um pouco melhor o sofrimento dessa igreja, a perseguição e por que o império das trevas, né, pegou essa birra, né, tanto ódio pelos cristãos, tá? E perseguiu por 300 anos. Eu vou explicar hoje, tá? Então, a primeira perseguição oficial do Império Romano começou pelo imperador Nero. Eu já havia falado numa das mensagens antigas sobre isso, né? Mas eu não vou falar ainda agora da história. Primeira coisa, eu vou dizer para vocês quem compunha a igreja em Roma, já que havia muitos cristãos que se multiplicavam, mas quem fazia parte da igreja de Roma e como surgiu a igreja em Roma? Paulo, né, até a terceira viagem não tinha ido a Roma. Então, como surgiu a igreja em Roma? Tá? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês quem compõe, né, Roma. Então, vamos abrir primeiramente a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 10. Dá uma olhadinha. Atos 2, versículo 10. Quem eram, né, nossos irmãos romanos? Atos 2, 10. Esse texto fala do dia de Pentecostes, né, vocês sabem, e os 120 galileus que estavam ali, cada um deles recebeu, né, o Espírito como língua descendo sobre eles, e eles passaram a falar outros idiomas, tá? E desses idiomas, né, aqui fala, versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? Aí os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, né, e Ásia, da Frígia, mas eu quero ler o versículo 11. 10, versículo 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e, que fala aqui? Romanos que aqui residem, tanto judeus
como prosélitos, cretenses e arábios. Então, no dia de Pentecostes, os que ouviram acontecer a descida do Espírito Santo com poder, e também depois eles ouviram a pregação de Paulo, e muitos foram batizados, foram salvos e batizados. Entre esses estavam, né, os romanos que residiam em Jerusalém. Alguns eram judeus, outros eram prosélitos. Não sei se vocês sabem o que é um prosélito. Prosélito é aquele que, naquele tempo, não queria mais seguir a religião pagã, religião politeísta. Eles também viram que Deus é o único Criador, né, dos céus e da terra. E resolveram, como não havia cristianismo, certo? Então eles resolveram aderir ao judaísmo. Esses, então, que aderiram ao judaísmo, teriam que, então, que se adequar a todo hábito, costume dos judeus. Então, esses se converteram ao judaísmo, não sendo judeus. Esses são chamados de prosélitos. Estão entendendo? São prosélitos. Então, os prosélitos e judeus romanos que estavam lá, muito provavelmente depois disso, por uma circunstância ou outra, voltaram para Roma. E eles, então, na verdade, que começaram a igreja em Roma, não foi Paulo, tá bom? E Romanos 1, versículos 7 e 8. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta aos romanos. Ele não tinha visitado Roma, tá? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo não tinha ido para Roma. Paulo escreveu uma carta para Roma na sua segunda viagem, isso já é a terceira viagem, estando em Corinto, né? E já havia uma situação de fé, uma condição de fé forte, né, em Roma. Sabe? Então, só para vocês saberem que, e vamos para, por exemplo, tá? Atos capítulo 18, versículo 2, tem um casal, vocês sabem de quem eu estou falando. Tem um casal que morava, né, em Roma, mas que foi expulso de lá pelo decreto de um César, tá? Capítulo 12, versículo 2, lá vou ler desde 1 para vocês contextualizarem. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o César Cláudio, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, aquele Priscila é um casal que veio de Roma. Aqui não fala se eles já eram cristãos ou não. Só fala que eles conheceram Paulo ali e conheceram, né, o trabalho de Paulo ali. Tá? Não sei se eles já eram cristãos ou não. Mas, de qualquer forma, né, vamos ver no final de Romanos, na saudação, né, de Paulo aos Romanos, capítulo 16 de Romanos, versículo 3. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Exatamente são essa Priscila e Áquila que estava, né, em Atos capítulo 18. Tá? Então, esse casal, eu acho que o efeito do decreto, né, do César tinha terminado, eles voltaram para Roma. Tá? E a igreja em Roma reunia na casa deles. Tá? Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em
Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, né? Então, aqui fala, deixa eu ver, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, na casa de Áquila e Priscila, reunia a igreja em Roma. Devia ser uma reunião distrital, uma reunião de grupo familiar, não sei, mas reunia na casa desse casal. Então, nessa mesma saudação, você vai ver que já tem muitos irmãos aqui, não é isso? Muitos irmãos que já estavam em Roma. Mas vou falar especialmente do versículo 7. Versículo 7, saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, eles já eram notáveis apóstolos, né, de Cristo antes de Paulo. Vocês estão vendo? Então, assim, esses romanos, né, muitos deles já eram crentes, muito provavelmente frutos daqueles que estavam presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém, tá? Então, e esses também foram companheiros de prisão, esses dois companheiros de prisão de Paulo, tá? Aí Paulo, no final da terceira viagem, ele acabou indo, né, sendo quase morto em Jerusalém, e o comandante, né, Cláudio Lísias o salvou de ser morto. Ele foi levado para Cesareia, ficou 2 anos em Cesareia, e quando ele percebeu que os judeus tentavam levá-lo de volta para ser julgado em Jerusalém, e que iriam emboscar no meio do caminho e matá-lo, e ele então apelou para o César, sendo ele de cidadão romano. Ele tinha esse direito de ser julgado pelo juízo imperial. Então, ele apelou para o César e foi para Roma. E nos primeiros 2 anos, primeiro período que ele ficou na prisão romana, ele teve a liberdade de alugar uma casa para receber os irmãos, os cooperadores, e também pregar o evangelho. Ele tinha essa liberdade, graças a Deus, e Paulo não perdia tempo. Ele era um pregador do evangelho, quer seja oportuno, quer não. Irmãos, é isso que eu quero estimular vocês. Cada um de nós, irmãos, temos que ser como Paulo, como nosso modelo. Vamos ser o pregador de modelo, mesmo com algema, mesmo tendo amarrado, algemado, acorrentado ao lado de outro soldado. Mas ele tinha liberdade para pregar evangelho, e ele e os seus companheiros, porque visitavam muito, né, os cooperadores, seus companheiros, e eles também pregavam evangelho juntamente com Paulo. E então muitos foram salvos, desde os da casa de César. Dá uma olhada em Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Saudai a todos os santos, vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quer dizer, todos os santos daqui de Roma, porque ele estava na prisão romana, todos os santos daqui de Roma saúdam a vocês de Filipos, mas especialmente os da casa de César. O que é os da casa de César? Os que estão relacionados ao palácio do imperador. E naquele tempo era o imperador Nero. Eram os que estavam, né, trabalhavam no palácio, eram ou oficiais ou serviam ali. E Paulo teve ousadia de pregar para esses de uma condição social e política, né, mais elevada. E até Paulo pregou o evangelho para um fugitivo, escravo. Quem sabe quem é ele que eu estou falando? Onésimo. Está em Filemon, né, versículo 10 e 11, como diz aqui. Vamos lá. Filemon, versículo 10, que diz assim: sim,
solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas nada quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, ele pregou o Evangelho até para um escravo, fugitivo, quem sabe perambulando pelas ruas de Roma. Ele pregou o Evangelho e se tornou um cooperador dele útil, tá? Então você vê que a igreja em Roma então era formada por um número significativo de judeus que creram e também dos gentios que foram salvos. De todas as camadas sociais, de condições diferentes, desde a casa imperial até um escravo fugitivo, tá? Então quis só dar esse pano de fundo para vocês, tá? De quem são a igreja em Roma, tá? Aí então, com relação à perseguição do Império Romano, começando por imperador Nero, tudo começou pelo incêndio de Roma. Eu já falei isso numa das mensagens. Isso foi em julho do ano 64. Ano 64, um grande fogo começou em volta do Circo Máximo, né? Não sei se todos conhecem Roma, que é o Circo Máximo, conhece a história, né? Circo Máximo era uma arena que era como era uma arena oval, né? Oval, e ali onde fazia competições de bigas, né? Ali, né? E era um ponto central, né? Das antigas construções imperiais. E por ali começou o incêndio, e esse incêndio, né? Em pouco tempo se espalhou, porque conta-se que havia incendiários tocando fogo em vários pontos, porque se fosse um incêndio espontâneo, não ia se espalhar tão rapidamente. Então se espalhou muito rapidamente. Em pouco tempo a cidade inteira estava em chamas, né? Em chamas. E das 14 áreas, isso já dei essa informação, das 14 áreas, a cidade de Roma era dividida em 14 grandes áreas. Das 14 grandes áreas, apenas 4 permaneceram inteiras. O fogo não devastou, mas o restante, né, a cidade ficou em ruínas. E o fogo durou 6 dias e 6 noites. Qual foi a intenção do imperador Nero? Diz a história, que o imperador Nero, ele queria fazer alguma coisa grandiosa para que o seu nome perpetuasse. Então ele achou que ele se tocar fogo em Roma antiga, e ele reconstruía Roma, a cidade, de uma forma esplendorosa, e ele colocaria o nome dele em lugar do nome Roma. Então seria um nome dele, o Nero. Então hoje, em vez de cidade de Roma, seria cidade de Nero. Mas não logrou isso. Por quê? Porque foi um desastre. Foi um desastre sanitário, foi um desastre civil, né? Muitos morreram, estavam espalhados, pessoas queimadas, não tinham como cuidar, quem cuidasse, né? E imagina só também a sobrevivência, comida, tudo virou um caos. E por essa revolta popular, então Nero resolveu pôr culpa nos cristãos. Tá? E os cristãos já não tinham, né, muita popularidade entre os judeus, porque tinha muitos judeus em Roma. Judeus, vocês sabem, né, desde os primeiros tempos da igreja, perseguiram a igreja, certo? Porque eles acham que a igreja está pregando heresia, pregando uma coisa, né, fora da tradição dos pais deles. E também não tinha popularidade com os romanos,
Por quê? Os romanos, né, adoravam ídolos, idolatria politeísta, e os cristãos mudavam. Eu vou explicar um pouco melhor mais adiante. Então os cristãos não tinham popularidade entre os judeus e também entre os romanos pagãos, né? E então Nero se aproveitou disso e colocou culpa nos cristãos. Aí começou a crueldade. Nero foi um imperador extremamente cruel, né, onde eu já falei para vocês que ele pegava os cristãos, né, maltratava e embebia os cristãos, colocava um tecido, vestia os cristãos de um tecido, né, embebido ou com cera, né, ou com piche, ou com qualquer material inflamável, e com uma estaca mantinha, né, a vítima em pé e colocava em um poste para iluminação pública, tá? Queimando essas vítimas, tá? E também costuravam, né, os cristãos dentro de uma pele de animal selvagem e soltava para os cães ferozes estraçalhar, né, os cristãos. Então era de uma brutalidade, né, sem limites. Era uma coisa muito cruel, né, sem falar em muitos outros métodos de tortura, né? Tudo isso o quê? Para agradar esse imperador Nero cruel. Nunca houve alguém tão cruel quanto ele, tá? Então o Senhor, e a perseguição não só se limitou a Roma, mas abrangeu a todo o império e durou até o final da vida do tirano, tá? Isso foi no ano 68, tá? E aproximadamente 4 anos depois do incêndio de Roma e 1 ano depois do martírio de Paulo e de Pedro, tá? 1 ano depois ele morreu então, na verdade, ele morreu em completa miséria e desespero. Ele caiu numa situação lamentável, tá? Por ter feito essa desgraça toda, e Nero mesmo se matou, tá? Então terminou em 68. Então a perseguição, por enquanto, parou, tá? Após a sua morte, a perseguição cessou, até irá recomeçar no reinado de Domiciano, que nós vamos falar daqui a pouco. Um imperador, né, também cruel, mas um pouquinho só menos cruel do que Nero, mas também foi muito cruel com os cristãos. Aí então eu vou inserir a história da queda de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. A queda do ano de Jerusalém, irmão, já estava prevista, né, pelo próprio Senhor Jesus e no Antigo Testamento. Vamos dar uma lida rápida em Lucas 19, vamos? Lucas 19, 41. Quando ia chegando Jerusalém, tá? Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Quer dizer, Deus, na verdade, propôs paz para Jerusalém, mas a própria Jerusalém, né, se desviou de Deus. Então eles não sabem o que é paz. Versículo 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Os romanos tomaram Jerusalém, cercando, sitiando e fazendo todo tipo de trincheira. Sabe o que é trincheira? São as valas que os soldados abrem, né, para se proteger, mas não deixar ninguém passar, certo? Então eles cavaram trincheira quase que em volta de Jerusalém, os romanos, e assim é que tomaram, né, porque Jerusalém, a cidade era muito fortificada, era muito difícil penetrar, então eles sitiaram, tá? E aqui diz,
versículo 44, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, porque a situação, né, final da rendição, né, de Jerusalém, o povo estava já em situação de horrores, não se consegue nem descrever. Imagina só fome, doença, sabe, sitiado, não tinha comida, não tinha bebida, aquela coisa toda. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quem visitou Jerusalém? Hein? O nosso Senhor Jesus Cristo veio para o que era seu, e o seu povo não o recebeu. Jesus é o Messias prometido, que até hoje eles não reconhecem. Tá? Não, né, isso não está em João capítulo 1? Dá uma olhada, João capítulo 1. Ó Senhor Jesus. 1, versículo 10. Versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, aqui tem dois significados. O primeiro significado é que ele veio para os judeus, o seu povo escolhido terreno, e o seu povo não o recebeu como Messias. E por outro lado, também quer dizer que ele veio para o mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não quis conhecê-lo. Entendeu? Então tem esses dois sentidos. Um é um sentido para o judeu, outro é o sentido para nós homens que estamos no mundo. Por isso a igreja precisa pregar esse evangelho, fazer as pessoas conhecerem Jesus como o Senhor, né? E eles o mataram. Lucas 20, Senhor Jesus. (13) é a parábola dos lavradores maus, né? Aqui refere, na verdade, ao povo de Israel, o povo judeu, né? Então, versículo 3, então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Deus mandou seu filho amado para ver se os judeus respeitavam. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, esse é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, citando-o, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Por isso, irmãos, não rejeite a Messias. O povo de Israel rejeitou a Messias, então Deus entregou a vinha para outros. Irmãos, que venha a ser outros. Somos nós. A igreja. Deus entregou essa vinha para a igreja, então a igreja precisa produzir frutos para Deus, não é? A vinha é para produzir fruto para Deus. Então nós, né, houve um grande tempo com o povo judeu que foi, né, a vinha foi infrutífera. Agora vamos dar essa vinha frutificar para Deus, tá? Bom, então isso tudo já estava profetizado, que não ficará pedra sobre pedra, né? Porque eles desprezaram a visitação de Cristo. Deus visitou Jerusalém, mas, né, Jerusalém não o reconheceu. Isso está em Mateus 24, nós vimos isso, né? Vamos lá, vai. Mateus 24, eu queria ganhar tempo, mas vamos lá. Mateus 24, versículo 2. Versículo 1 diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos estavam entusiasmados, né? Olha só que construção. Vocês sabem por quê?
Vocês leram Zacarias 3 e 4, eu pedi para vocês lerem, lembra-se? Em Zacarias 3 e 4 era a reconstrução do templo, do segundo templo. O primeiro foi destruído, vocês lembram, pela Babilônia? Então foram reconstruídos. Vocês sabem por que tem um versículo que fala, quando lançaram os alicerces do templo, do segundo templo, os mais jovens festejaram, gritaram de alegria, mas os mais velhos que conheciam o primeiro templo choraram. Não é chorando de saudade, não. Choraram porque o segundo templo era acanhado. Não sei se vocês sabem. Não tinha condições de fazer. Eles não tinham uma nação. Não tinha restaurado a nação de Israel ainda. Apenas o rei Ciro decretou, e o rei Artaxerxes permitiu a volta, com 50 mil pessoas. O que dá para fazer um templo naquele tempo, irmãos? Onde vai buscar pedra? Quem vai buscar as pedras? Quem vai buscar material de construção? Irmãos, por isso fizeram uma coisa bem acanhada. E quando chegou no tempo de Herodes, no tempo de Jesus, o Herodes era um grande construtor, ele era um grande engenheiro. Ele fazia construções majestosas. Ele falou para o templo de vocês está muito acanhado. Eu vou reformar esse templo para vocês. Aí o templo se tornou um templo grande no tempo de Herodes. Vocês entenderam? Aí os discípulos se gabavam, olha só, Senhor Jesus, olha aqui, ó que majestosa essa construção que Herodes fez a nosso favor. Jesus não estava nem aí. Jesus disse, em verdade não ficará pedra sobre pedra. Que ele fala assim no versículo 2, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá? No capítulo 23 também, versículos 37 e 38, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. O Senhor Jesus já havia profetizado pela rejeição do povo de Deus a Messias, ao verdadeiro Messias Cristo que havia vindo, tá bom? Então isso tudo ocorreu, e isso ocorreu, irmãos, debaixo do reinado já do imperador Vespasiano, e quem liderou o sítio a Jerusalém, a conquista de Jerusalém, foi o seu filho Tito, príncipe Tito, e ele então sitiou por quase um ano, se eu não me engano, sitiou por quase um ano, e a situação era lamentável dos que estavam sitiados, tá? Então assim eles se renderam, e na verdade o príncipe Tito não queria destruir o templo, não queria queimar o templo, só que antes dele dar a ordem, os soldados, parece que montados em cima de outros soldados, tocando fogo no templo, na porta, e a porta pegou fogo e rapidamente pegou fogo e não deu tempo para ele salvar. Ele olhou para o templo era majestoso, ele olhou para dentro, mas que coisa, dá uma pena de queimar tudo isso, mas isso estava já determinado por Deus. Sabia que Tito tentou salvar o templo? Para não destruir o templo, mas tinha que se cumprir a profecia. Foi tudo queimado, tudo queimado. Deixaram só um muro que hoje é o Muro das Lamentações, como memorial da destruição de Jerusalém e destruição do templo. Irmãos, graças ao Senhor, hoje estamos na era da realidade da igreja, Bom, aí então o reinado de Vespasiano e seu filho Tito durou do ano 68 até 80. Foi um reinado mais moderado, pois eles toleravam os cristãos. E nesse momento, irmãos, os cristãos cresceram muito. Nesse período, cresceram muito. Tá? Aí vem então o cruel reinado de Domiciano. Domiciano já eu vou falar daqui a pouco, também no meio do reinado dele é que João foi exilado. Tá? Então, o Domiciano era o irmão mais novo de Tito.
Era o filho do Vespasiano. Só que ele tinha um temperamento totalmente diferente do pai e do irmão, né? Ele perseguiu os cristãos. Ele era covarde e ele era cruel. Ele perseguiu os cristãos porque ele alimentava uma fantasia que tinha um certo fundo de verdade, mas ele misturava todo. Porque os cristãos, não sei se vocês sabem, os cristãos pregavam que Jesus Cristo um dia voltará e ele irá, né, reinar sobre toda a terra. Só que eles misturavam tudo, achando que surgiria então alguém de Judá, da casa de Davi, que vai reinar no lugar dos imperadores. Então os imperadores morriam de medo dessa possibilidade de que nascesse de novo alguém para reinar e conquistar toda a terra. Então ele tinha essa fantasia doentia. Então ele queria eliminar os cristãos, né, que pregavam isso, né, e que pregavam que Jesus viria como rei e estabeleceria seu rei na terra. E que, na verdade, é verdade, mas não é do jeito que ele pensava. Tá? E Domiciano, então, foi considerado como sucessor de Nero no quesito de ódio e hostilidade para com Deus. Ele seguiu a Nero também ao se divinizar. Ele era divino, era o ser divino para ser adorado, tá? Então, todos esses imperadores que se divinizaram, então, tiveram mortes trágicas, tá? Bom, porque só há um só Deus, né? Ele não poupou nem os romanos mais nobres, né, de nobre nascimento, de alta posição, que abraçaram a fé. E a sua própria sobrinha e primo foram vítimas da sua crueldade por terem abraçado o Evangelho de Cristo. Então, ele era tão doente, que ele chegou a fazer uma lista fatal dos que ele pretendia eliminar, contendo o nome da própria imperatriz. E dos outros, os auto-oficiais que serviam juntamente com ele e gozavam do favor imperial. Mas quando, por acaso, né, acho que uma criança, por acaso, levou essa lista, e essa lista apareceu na mão da imperatriz. Quando a imperatriz olhou a lista, que ela também estava na lista negra, né, e os altos oficiais, 2 oficiais da própria família mataram a Domiciano, tá? Então foi isso. Então, isso só para vocês terem uma ideia, e foi nesse período que o apóstolo João foi exilado na terra de Pátimos para receber a revelação e escrever o livro de Apocalipse. Vocês se situarem, tá, no contexto. Aí então vou falar do reinado pacífico de Nerva. Finalmente veio um período de paz para os cristãos. Imperador Nerva, de 96 a 98, imperador no mesmo dia da morte de Domiciano. Nerva foi escolhido pelo Senado como imperador. E ele era um homem de reputação imaculada. Ele era um homem, né, o seu reinado foi o mais favorável à paz e a prosperidade da igreja de Deus. Então, nesse tempo também a igreja se espalhou, se expandiu. Os cristãos que foram banidos por Domiciano recuperaram as suas propriedades confiscadas. O apóstolo João voltou do exílio na sua época. O apóstolo João, que estava na ilha de Pátimo, voltou para Éfeso, né, no seu reinado, e retomou seu serviço entre as igrejas na Ásia. E João viveu até o reinado de Trajano, que é o próximo, né, e dormiu no Senhor com 100 anos de idade. Ele não foi martirizado, tá? Ele dormiu, né, de velhice, 100 anos de idade. O imperador Nerva reparou muitas injustiças, revogou leis perversas e promulgou leis boas e reinou com grande liberalidade. Ele que indicou Trajano como seu sucessor, e ele morreu no ano 98. E vou falar só mais um, tá? O reinado de Trajano, de
98 até 117, tá? Vou parar dos imperadores aqui. Trajano foi um grande imperador, tá? Nos seus dias, o Império Romano atingiu limites máximos, tá? Graças às suas vitórias. E era um grande general, um soberano militar inteligente. Ele foi um administrador muito eficiente e Roma floresceu debaixo do seu governo. Mas o mesmo não podemos dizer com relação à igreja. Porque quanto à igreja, ele já não era favorável, pois ele tinha preconceito contra o cristianismo e apoiou a perseguição dos cristãos. Então, mesmo sob anos de perseguição, o evangelho progredia a ponto de se tornarem desertos os templos pagãos em alguns lugares. Irmãos, isso era o problema. Esse que era o problema. Diminuindo a adoração dos deuses, diminuía a compra de animais para sacrifícios e objeto de adoração como nichos de Diana, que nós vimos lá em Éfeso, vocês se lembram? Que davam muito lucro, né, como foi nos dias do apóstolo Paulo em Éfeso. Vamos dar uma olhada, é bom recordar, Atos 19, 24. Vocês estão aprendendo um pouquinho de história, né? Mas esse contexto faz vocês entenderem melhor a época. Atos, onde eu falei? Atos 19, 24, né? 19, 24. Vocês se lembram da história, né? Versículo 23 diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Irmãos, o problema era esse, que começou a afetar a economia do império, começou a afetar uma profissão já arraigada na sociedade romana. Vocês estão entendendo? Então vou explicar um pouquinho melhor depois, tá? Então o sustento de muitos dependia da adoração às deidades pagãs. Muitas acusações eram feitas perante os governadores, suscitou-se então um clamor popular contra o cristianismo. Por quê? Porque mexeu no bolso, mexeu com a economia, né? E os cristãos eram interrogados, caso negassem o nome de Cristo, eram libertados. Se não, eram declarados culpados e executados. Era só você, né, dizer: não, eu nego a Cristo, eu vou começar a adorar os deuses pagãos de novo, então você era liberado, senão você era executado. Na carta de Plínio era, na história, ele era um jovem governador, né, muito sensato, só que ele também acabou sendo influenciado, né, jovem governador da Bitínia e Ponto, tá? E no ano 110, ele dirigia então ao imperador Trajano, querendo saber, dizia que o crime e o erro dos cristãos, sabe, essa parte da história, eu me baseei na história da igreja de Andrew Miller, tá bom? E, então aqui diz, dirigia o imperador, dizia que o crime ou o erro dos cristãos se baseia no hábito de se encontrar antes do amanhecer de determinado dia, cantar um hino para Cristo, e como Cristo era como um Deus para eles, e se comprometer a não cometer maldade, furto, roubo ou adultério, nem mentir, nem negar a devolver nem negar a devolver um penhor quando solicitado, porque isso estava na carta,
da carta do Plínio, escreveu para o imperador. Ele observava também que a influência desta superstição não tem apenas dominado as grandes cidades, mas as menores também, e também nos campos. E não obstante, parece a mim, diz ele, que pode ser contida e corrigida. É certo que os templos, olha só, Plínio reconhecendo, é certo que os templos estavam quase abandonados. Que de todo mundo aderiu ao cristianismo e os templos pagãos estavam abandonados, né? Quase abandonados, começariam a ser mais frequentados. Então, né, a pressão que se fazia sobre os governantes é restaurar de novo as adorações pagãs, né? E as solenidades sagradas, após um longo intervalo, seriam reavividas. Igualmente as vítimas de sacrifício. Vítimas serão compradas em todos os lugares, considerando que durante um tempo poucos compradores havia. Isso é na carta do Plínio, não sou eu que estou falando, tá? Então vocês estão vendo que o imperador estava preocupado, né? Estava preocupado. Então agora eu vou passar para dizer quais são as causas da perseguição para vocês entenderem. Sabe por quê? Porque os romanos, eles ostentavam a liberalidade em tolerar todas as religiões. Eles eram muito, né, de certa forma, eles herdaram dos gregos a democracia. Então, eles toleravam, né, tinham essa liberalidade de tolerar as religiões, toleravam até os judeus e praticar a sua própria religião. Mas por que eles não toleraram os cristãos? Vocês conseguem entender, não? Então, vou explicar. Tá? Então, o judaísmo era uma coisa exclusiva, a religião era de uma só nação, sem influência maior na sociedade romana, certo? Tá? Judaísmo, se você quer aderir, se você quer adotar o judaísmo, você pode ser um prosélito, você vai fazer segundo os seus costumes, né, a sua dieta, seguir as suas festas solenes, etc., etc., mas não afeta muita coisa, né, e na verdade poucos prosélitos, né, eram. Mas a fé já muda de figura, eu vou explicar. Qual então o motivo da tamanha intolerância aos cristãos? Por quê? Sabe por quê? Porque a mudança de vida deles estava afetando e instabilizando a religião pagã. A religião pagã politeísta dos romanos era uma instituição do Estado. Ela estava totalmente entrelaçada com o sistema civil e social, que qualquer coisa que a instabilizasse seria entrar em conflito com o próprio império. Vocês estão entendendo ou não? Por que perseguir os cristãos? Os cristãos não fizeram nunca nenhuma oposição ostensiva à religião pagã. Não foram para os templos pagãos e fazer passeata para derrubar, né, os templos. Não, os cristãos não faziam isso. Mas quem aceitava a fé, largava os ídolos. Esse que é o problema, né? Paulo não fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, como fala? Vamos dar uma olhada. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Os tessalonicenses que ouviram a palavra da fé, né, de Paulo. Primeiro eu quero ler para vocês, no capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Irmãos, o Evangelho não é uma religião. A fé não é uma religião. A fé é a apresentação de uma pessoa viva. A fé é a introdução da vida de Deus numa pessoa. Então, quando a fé entrou com poder e pelo Espírito Santo no meio dos tessalonicenses, o resultado qual foi? Versículo 9.
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o que nós estamos envolvidos é com o evangelho do Deus vivo e verdadeiro. Por isso, irmãos, você não está numa religião. Você está, o quê? Você entrou pela porta da fé e você recebeu o Filho de Deus. Hoje a vida de Deus está em você. E essa vida opera milagre de transformação na sua vida. Não é? Isso fez os romanos pensarem que os cristãos eram então hostis à raça humana. Os cristãos eram contra. Por quê? Por que vem interferir, vocês os cristãos, por que vem interferir a nossa adoração nos nossos templos, as nossas deidades? Né? Por que vocês querem mudar? Na verdade, eles não quiseram mudar nada. É a vida de Deus que fez mudar, não é isso? Então eles condenavam, né? Eles achavam que os cristãos condenavam todas as religiões. Porque a fé não é uma religião. Os cristãos eram chamados de ateus, sabia? Naquele tempo os cristãos eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam nas deidades pagãs. Então, irmãos, a igreja então recebeu do Senhor Jesus, aleluia, a sua missão. Irmãos, esse é o meu ponto de encargo. Eu falei tudo isso como contexto, para passar esse encargo para vocês. A igreja recebeu do Senhor Jesus a missão de pregar o evangelho. Você e eu estamos aqui para pregar o evangelho. Marcos 16:15, vocês conhecem bem esse versículo. Ó Senhor Jesus. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, essa foi a ordem que Deus deu para a igreja. É a ordem que Deus deu para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por que a toda criatura? Porque o evangelho é para todos. A vida é para todos. Algumas religiões não são para todos. Não é para todos. Mas o evangelho é para todos. E o evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16. Vamos repetir. Aí eu sei que vocês já sabem, mas eu faço questão de registrar, né? Romanos 1,16. Vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, que não importa se você é judeu, se você é grego, se você é chinês, se você é japonês, se você é brasileiro, se é argentino, peruano, o evangelho é para você. Tem uma coisa melhor do que essa? A religião judaica é só para os judeus, mas o evangelho é para todos. Então nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Os comportores que estão nas ruas não precisam escolher. Esse foi escolhido, aqui não foi escolhido. Não, é para toda criatura. Para ricos, para pobres, para cultos, para não cultos. É, não é? Ó Senhor Jesus. O evangelho, a fé não é uma religião na sua compreensão convencional. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, isto é, creram no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso nós já lemos em
João capítulo 1, versículo 12, certo? Então, a fé, irmãos, está entregando uma vida de Deus, tá? E receberam a vida eterna. João 3,16. Quem sabe João 3,16? Quem sabe falar de cor? Quando eu era criança, eu tinha que recitar esse versículo, tá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé não é uma religião. A fé é fazer você receber pela fé o Filho de Deus, né? Cristo, Jesus Cristo, e quem crê tem a vida eterna. Romanos 1, versículos 1 a 3, que é o Evangelho, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, eu gosto dessa palavra. Diga para você mesmo, eu sou separado para o Evangelho de Deus. O qual foi por Deus outrora prometido, esse Evangelho, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho é com respeito a seu Filho. Então o Evangelho é relativo a uma pessoa viva que é Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, como o Pai revelou a Pedro. Ele é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Então o Evangelho, irmãos, é apresentar essa pessoa viva, né? O Evangelho apresenta essa pessoa viva e o Evangelho consegue colocar a vida dessa pessoa viva nas pessoas e consegue colocar a própria pessoa dentro das pessoas. Sabe, ter a vida é uma coisa e ter a pessoa é outra. Não sei se vocês entendem. Ter a vida é ter a mesma vida e natureza, mas o próprio Cristo, receber o próprio Cristo, você então passa a ter uma outra personalidade. Tem uma pessoa vivendo em você. Vocês entenderam? Por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque pelo Evangelho, pela fé, eu recebi a Jesus Cristo. Não só recebi a vida eterna, mas recebi a Jesus Cristo. Ele passou a viver em mim. Irmãos, isso fez toda a diferença no Império Romano. Ó Senhor Jesus, o único crime que os cristãos cometeram foi ter fé em Cristo. Esse era o crime deles. E nada mais. Eles eram agressivos na pregação do Evangelho, pois faz parte do caráter dos que receberam a vida de Deus. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Irmão, faz parte do nosso DNA. Pregar o Evangelho faz parte do nosso DNA. Versículo 16, 1 Coríntios 9. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Irmãos, está no meu DNA, está no meu sangue. Pois sobre mim pesa essa obrigação, mas ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Irmãos, está no caráter cristão. Está na vida de Deus que Ele deu para nós, pregar Evangelho. Mas você pode dizer, puxa, mas eu não sei pregar Evangelho. Eu, quando era jovem, adolescente, morria de medo. Né? Os irmãos falavam que nós tínhamos que pregar Evangelho, e eu às vezes prometia para mim mesmo, vou sentar do lado no ônibus, do lado de uma pessoa aqui, vou pregar Evangelho para essa pessoa. Mas quanto mais eu olhava para ele, eu suava frio. Senhor Jesus, como é que eu começo? Senhor Jesus, sabe, a gente não sabia como pregar Evangelho. E depois, né, houve um tempo que nós praticávamos o cavalo branco, né? E depois veio bater as portas, íamos de casa em casa bater as portas, apresentávamos o mistério da vida humana, né, e tal. Irmãos, levávamos muitos nãos, e nós não tínhamos ainda aprendido o segredo da abordagem. A abordagem era tão difícil. Como abordar as pessoas? Irmãos, agora, graças a Deus, realmente chegou a era final.
O Senhor tem interesse que a igreja pregue o evangelho e deu de presente para a igreja, irmãos, essa abordagem divina, essa abordagem celestial. Posso orar por você? Essa abordagem amolece qualquer coração. Se alguém pensa, lá vem o vendedor de livros, aí se fecha para você, e você vai lá, não fala, você quer comprar meu livro? Não. Você fala, posso orar por você? Quebra todo o conceito. Queridos irmãos, eu não sei pregar evangelho, não sei falar sobre o evangelho, mas eu posso abrir a boca, dizer, posso orar por você? Pode ou não pode? Aleluia. Quando você fala, posso orar por você, você soltou o leão da sua jaula. Você tem um leão preso em você. Você tem um leão preso nessa jaula. E a porta para abrir é a sua boca. Posso orar por você? Você abre a porta da jaula. Irmãos, aí o evangelho sai com poder. Ele vai fazer o seu trabalho. Você pode orar tudo errado, mas o evangelho faz o seu trabalho. E o Espírito Santo vai trabalhar na pessoa. Aí quando você levanta os olhos novamente para a pessoa, está chorando. Porque Deus tocou no coração dela. Ó Senhor Jesus. Assim tiveram que enfrentar, os cristãos daquela época tiveram que enfrentar uma violenta guerra contra as instituições existentes. E os corruptos hábitos dos ímpios, dos romanos, nada tinham a esperar senão resistência, perseguição e sofrimento. Assim aconteceu durante quase 3 séculos. E a igreja, e outro assunto, irmão, uma coisa é a fé, e outra coisa é a igreja precisa ser edificada. Nós mostramos isso na igreja em Éfeso, né? O Senhor quer edificar a sua igreja. Então, não é meramente eu aceitar a fé, não é meramente eu ter a vida de Deus e mudar meus hábitos, mas a questão da igreja. Então, eles precisavam se reunir, não é isso? Por isso aí fica ainda mais evidente, né? Então, Atos 2, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 2, como os primeiros irmãos, né? Poderiam viver uma vida cristã individual, mas não era assim. Nós somos chamados para edificar a igreja. Você e eu somos membros do corpo de Cristo, nós somos materiais para a edificação da igreja, somos pedras vivas, pedras que vivem, tá? Então, ó Senhor, capítulo 2 de Atos, quando os primeiros, primeiros que abraçaram a fé no dia de Pentecostes, eles já imediatamente se reuniam. Versículo 42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, isso é um fato. Você e eu, o Senhor não nos chamou para sermos cristãos individualistas, para viver sozinho. Nós somos chamados, na verdade, para viver a vida da igreja. Não é? Porque precisa ser edificada a igreja precisa ser edificada. Então, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, isso era nos primeiros cristãos, e não era diferente no tempo do Império Romano. Né? Então, os cristãos que receberam o Senhor se convertiam de uma maneira forte e abandonavam os ídolos para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esses mesmos passavam a reunir, não é isso? Cantavam hinos, louvavam a Deus e passavam a reunir-se para a edificação da igreja. Isso se constituiu mais um problema para os romanos, não é isso? Então, graças a Deus, irmão, nós não só pregamos o evangelho, mas nós também trazemos as pessoas para a igreja.
Por isso que nós mudamos um pouco, né, a tática dos colportores. Os colportores não têm muito tempo para apacentar né, as pessoas, mas agora os colportores estão anotando os contatos de pessoas que estão abertas, estão desesperadas, não é isso? Então, essas pessoas estão abertas, os colportores estão anotando e entregando para a igreja. A igreja, então, tem uma central de acolhimento e distribuição para fazer contato com essas pessoas. E fazendo contato e entregando para demais membros cuidarem, irmãos, está fechado o elo, não é? O mecanismo automático de abastecimento do azeite está pronto no nosso meio de Zacarias 4. Tudo vai daqui para frente funcionar direitinho, não é isso? Então, fechou esse ciclo. Então, graças a Deus, irmãos, nós estamos... quem está na rua está trazendo material para edificação. E quem está na igreja, né, está cuidando dessas pessoas, fazendo crescer essas pessoas para serem edificadas como pedras vivas. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 10, porque nós somos edificados em... Vamos fazer, eu faço questão de ler, vai, 1 Pedro 2, já estamos quase no fim, tá? Já estamos no fim. 1 Pedro 2, Senhor Jesus. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, na verdade a tradução melhor seria pedra viva, tá? Pedra viva. Chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim, porque é uma pedra que tem vida. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, não só crer, nós vamos edificar, né? Pois isso também está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, pedra de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, vocês, a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, sacerdotes e reis. Somos sacerdotes e reis. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, então a rápida expansão do evangelho em cada época, irmão, tem vários motivos. Sabe qual é o motivo principal? A fé se adapta perfeitamente à sociedade de cada país e em cada condição. A fé não exige uma condição especial para receber. Desde que você seja homem, mesmo que você esteja no regime comunista, como na China, ou você esteja vivendo na Rússia, você esteja vivendo no Cazaquistão, mas a fé se adapta a você, a sua condição. A fé é maravilhosa. A fé entra, não é isso? Você consegue viver pela fé, na condição que você estiver. É ou não é? Quem aceita a fé em Cristo segue a sua vida profissional normalmente. Não é isso? Então eu aceitei a fé, não precisa se isolar, não precisa viver em reclusão. Assim a fé se adapta ao judeu, ao gentil,
ao sacerdote, ao povo, ao rico, ao pobre, ao velho, ao jovem, ao erudito e ao analfabeto. A fé é para todos. Não precisa escolher pessoa para pregar o evangelho. A fé é para todos. E a fé não exige você primeiro ter pré-condições para aceitá-la. Vocês se lembram Paulo falando? As casadas, as irmãs casadas. Se quando você recebeu a fé, você casou com um incrédulo, um descrente, ele concorda viver com você, então continua. A fé não manda você se separar. Vai embora, seu marido não é crente, então você se separa. Não, a fé adapta-se à condição em que você estiver. Aí Paulo fala, para que pela sua vida, seu comportamento, pela sua vida piedosa, quem sabe você ganha um marido. Não é assim? Então não precisa ter uma condição especial para aceitar a fé, certo? E também não tem uma dieta especial se você aceitar a fé. Graças a Deus que Paulo fala, acho que é Romanos 14, né, Ezra? Paulo fala assim, aquele que crê que deve comer só legumes, coma. Aquele que crê só pode comer carne, coma carne, né, o Ami? Né? Aquela carne ensanguentada assim, que você gosta de churrasco. Né? Mas aquele acha que pode comer de tudo, coma. Né? Aquele que vive para o Senhor. Aquele que morre para o Senhor. Não é isso? Então, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, a fé tem essa facilidade, não tem precondição. Não é maravilhoso? É por isso que a fé penetrou em todos os buracos da sociedade romana. Não é? E vai penetrar na nossa sociedade. E o poder do evangelho mudava as pessoas, mudava de uma vida corrupta e fútil por uma vida cheia de significado e satisfação. Isso atraía outros. Mudava de uma vida de ódio para o amor. O amor a Deus e amor para com o próximo. E por fim, nós vamos produzir, essa igreja vai produzir a igreja gloriosa. Para casar-se com Cristo. E lutar com Cristo para o restabelecimento do seu reino aqui na terra. Graças a Deus, nós temos hoje esse exército na rua. O Senhor revolucionou o comportamento dinâmico. O Senhor revolucionou o Avança Jovem. Ontem tive uma comunhão com o Avança Jovem do Rio de Janeiro. Irmãos, graças a Deus que o Avança Jovem, ele é completo. Não tem só a parte da rua. Eles têm a parte da retaguarda. Eles têm a parte da rede de cuidado. Eles têm a parte até de grupo familiar de jovens. Né? Então, assim, tem dos dois lados. Então, o Avança Jovem se tornou uma coisa completa e está ganhando muitos jovens. Irmão, eu estou cada vez me dando em conta, irmãos, no final dos tempos, Deus vai trabalhar com jovens. Se você é um jovem, né, não fique deslocado na igreja. Né, vou falar aqui para a câmera. Você que está em casa, certo? Se você é um jovem, peça para os irmãos mais antigos, mais velhos da sua localidade, da sua região. Fala que você quer ser incluído. Incluído. Basta você aprender a lição de obediência. Você aprenda a viver encabeçado. E também você é com o encargo do Senhor com a palavra profética. Aí você pode ser colocado em qualquer lugar que não dá problemas. Você pode errar por imaturidade, pode errar por inexperiência. Todo mundo erra, não tem problema errar, mas não da pureza do coração. Não com a impureza, com a pureza sim. E se errar, irmão Dong já disse, se arrepende e segue em frente. Não é isso? Então, irmãos, nós precisamos de todos. De jovens, mulheres, idosos, meia-idade, né, avança sênior, avança, né, cadê o Fábio? Né, avança, ele quis colocar, avança quarentões, né, avança meia-idade. Irmãos, em Campo do Jordão,
tem 2 equipes de colportores mirins. Colportores que têm pouco mais de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Eles estão fazendo uma festa ali na cidade de Campo do Jordão. A cidade está mexendo com a vida do cidadão de Campo do Jordão e dos turistas. Irmãos, o que é isso, irmãos? Nós temos pouca força, somos pequeno rebanho, mas, irmãos, Deus está usando essa igreja em Filadélfia para fazer a sua vontade. Irmãos, que o Senhor possa voltar um dia mais cedo, encontrando em nós, irmãos, essa fidelidade, essa cumplicidade, mais ainda, esqueci de falar, irmãos, esse espírito de Marte. Nós precisamos, irmãos, não precisamos ser heróis, como no tempo do Império Romano, ser torturados, ser queimados vivos, ou ser cerrado ao meio. Irmão, não precisa esperar esse martírio físico, mas, irmão, nós podemos, irmãos, ser mártires, viver uma vida de mártires como? Vou terminar aqui, vai. Apocalipse 12, é o último versículo, tá bom? Prometo que vou terminar aqui. Versículo 11. Apocalipse 12, 11. Aliás, algumas senhoras me pediram para, quando eu falo de um versículo, ler 2 vezes, porque às vezes elas não conseguem acompanhar e não acham, depois se perdem, não sabem que versículo que eu pedi, tá? Então estou falando Apocalipse 12, versículo 11, tá bom? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, quer dizer, não se deixa Satanás te acusar, né? Ele é o acusador de nossos irmãos. Use o sangue do Cordeiro, tá? E por causa da palavra do testemunho que deram, quer dizer, vocês guardam a palavra profética e fazem da palavra que Deus nos dá a sua realidade. É o seu testemunho. E em terceiro lugar, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa vida aqui é vida psique, não é vida soma, não é vida corpo. Então, irmãos, o verdadeiro martírio, irmão, está na alma, está na psique. Então, irmãos, os colportores, quando vão para a rua, na verdade, eles estão preparados, prontos, para não fazer a sua própria vontade. Eles se sacrificam, mesmo vivendo no meio de situações hostis, mas eles estão ali para negar a sua própria vida da alma. E o Senhor, então, faz grandes coisas por meio deles, e esse espírito de Marte tem que passar para todos nós. Eu ouvi do Jones ontem, os jovens nossos daqui foram para SEAP de Lorena, né? E o Jones falou, ele ficou impressionado com os nossos jovens impregnados com a palavra profética e principalmente com o espírito de Marte. Irmãos, nós precisamos, nesses últimos tempos, restaurar esse espírito de Marte entre nós. Não é morrer cerrado ao meio, mas, irmãos, é uma vida de não se preocupar, né, com o seu conforto, não se preocupar com sua glória. Nós estamos aqui só preocupados, irmãos, nos oferecer até nossos corpos, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor, então, abençoe a vocês todos, tá? Eu vou fazer uma oração para terminar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, o Senhor nos colocou, o Senhor nos envolvemos com uma coisa tão maravilhosa chamada fé. Senhor, e nós queremos pregar esse evangelho para espalhar essa fé. Senhor, o homem foi criado para receber a fé. O homem foi criado para receber o evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado por essa visão. Senhor, faz de nós, cada um de nós, um mártir que prega o evangelho, Senhor, a todas as pessoas, sem escolher, porque o Senhor mandou pregar a toda a criatura. Por isso, Senhor Jesus, usa a tua igreja. Senhor, quando terminar a pandemia, Senhor, o Senhor possa nos agraciar para
conquistar territórios que não foram ainda conquistados, Senhor, cidades que ainda não têm igreja, os bairros, mesmo aqui em São Paulo, ainda que não tem vida da igreja, Senhor, nós queremos conquistar tudo, Senhor, com esse espírito de Marte. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor, os teus filhos, as tuas igrejas, Senhor, cada vez mais, Senhor, nos abençoe para concluir a tua obra. Queremos ser essa noiva querida sua, Senhor, para nos casarmos contigo, e também um exército para derrotar o exército do anticristo. Senhor, atenda a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém.